Podem sentar, meus irmãos, aqueles que podem. Vamos tentar de novo arrumar uma vaga aí, até no chão. A gente precisa de uns flanelinhos aí, mais para cá, mais para lá, mais para cá. Glória a Deus, coisa boa. Irmãos, tão bom estar aqui com vocês. Eu queria pedir para a gente orar só mais uma vez. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que foi lida. Ela é quem nós temos fé que vai transformar a nossa vida. A Tua palavra escondida no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti, ao contrário, vivermos a Tua vontade. Obrigado, Pai, por essa celebração, por essa reunião, por tanta gente aos Teus pés, para Te ouvir. Senhor, que nós tenhamos hoje a boa parte, estar aos Teus pés, Te ouvindo, Te adorando, sentindo a Tua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Tão bom estar aqui depois de um fim de semana do Soso. Uhul é difícil isso. Porque para mim o Soso é o nosso seminário de cura e libertação. Teve sexta, sábado e domingo passado. E para mim, eu estava conversando com o Ludé, é sempre, a gente faz isso 2 vezes por ano, em fevereiro, em outubro mais ou menos, e é sempre um choque de realidade. Porque nós fazemos muitas coisas aqui na igreja, vocês sabem, concílios, encontros de casais, encontros de jovens, mas tem muitos eventos que a gente faz, e obviamente eu não posso estar neles o tempo todo, nem eu nem Paula. A gente vai, eu vou, dou um rolho no concílio, volto para casa, dou uma palestra no encontro de casais, volto. É muita coisa que está acontecendo aqui na igreja. Tem fim de semana que a gente tem 2 coisas ao mesmo tempo. Agora mesmo, em março, no último fim de semana de março, a gente vai ter concílio masculino com 200 homens, mais 150 trabalhando lá em aldeia, ao mesmo tempo encontro de jovens. Então eu vou ficar feito um doido, dou um rolho lá, subo desse aqui, dou uma palestra aqui. A gente fica fazendo doidice, né? Mas eu escolho alguns eventos para estar o fim de semana todo. E esses são os seminários, o seminário de vida, o Soso, o seminário de crescimento, sobretudo, que eu gosto de ir, dormir lá, ficar lá o fim de semana todo, para ser mais do que trabalho, para ser um tempo para mim também, para eu estar adorando, para eu estar dias ali, curtindo com minha liderança, com o meu povo. Então eu fico lá o fim de semana todo, como fiquei esse fim de semana todo. Mas é um choque de realidade, porque o Soso, sobretudo, eu me deparo com pessoas que realmente estão passando por problemas seríssimos. Problemas que a maioria deles provocados pelos pecados delas mesmas, pecados de terceiros sobre elas. E é num Soso desse que eu sou lembrado, eu saio da minha bolha e sou lembrado que a vida não é um mar de rosas e que a igreja, por melhor que seja não tem o condão e o poder de resolver isso. Ou seja, Deus não promete que a vida vai ser um mar de rosas, mesmo que você esteja aqui, mesmo que você esteja lá comigo no Soso no fim de semana. Aliás, Jesus foi que disse, no mundo tereis aflições, ou seja, não é Deus e muito menos a igreja que vai tirar essas aflições. Além do nosso pecado e dos outros sobre nós, a gente ainda tem doenças, mortes, tragédias, guerras, pandemias. E como se não bastasse o nosso pecado, o pecado dos outros que nos impactam e todas essas coisas que fogem do nosso controle, ainda tem o que para mim é pior, eu quero falar um pouco disso hoje, que é oposição espiritual. E eu nem gosto de falar muito aqui, vocês hão de convir que os pregadores aqui da Recon, eu incluído, a gente nem gosta de estar falando muito de oposição espiritual, porque eu aprendi com o meu pastor que a gente não tem que estar falando muito no inimigo, a gente fala mais de Jesus, porque ele é o rei da igreja. Mas o fato de nós não falarmos não quer dizer que não exista. Existe, e você precisa saber que existe oposição espiritual. E quando eu saio de um Soso desse, eu sou lembrado de 3 verdades bem importantes. A primeira delas é que as coisas importantes e relevantes para a gente não se resolvem com mágica, ainda que a mágica seja travestida de uma espiritualidade.
não se resolve com uma oração forte, não se resolve com uma unção, não se resolve com um evento que dura 2 dias ou 3 dias. As coisas importantes e relevantes requerem um processo. É a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo é que a gente precisa aprender a se responsabilizar pela nossa vida, as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas, de como a gente vive. Não adianta a gente terceirizar o problema e dizer que o que a gente sofre é por culpa do outro, porque a gente sempre vai encontrar culpa, ainda que seja verdade. Porque você pode não perdoar alguém e colocar a culpa no seu ofensor, porque você diz, ele não me pediu perdão ainda. Mas a gente tem que aprender a se responsabilizar, que ainda que ele não peça perdão, o problema é dele. Nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida. Então você tem que perdoar ele pedindo perdão a você ou não. Você tem que se responsabilizar pela sua espiritualidade, ainda que estejam lhe fazendo mal, ainda que o seu pai, que a sua mãe, que o seu chefe, que o seu pastor, que o seu time de futebol, o Rodolfo não está aqui para eu tirar onda com ele, eu não sei, qualquer coisa que lhe faça mal, não importa, você tem que se responsabilizar pelas suas ações e os impactos dela e pelas suas escolhas. E a terceira coisa, e a melhor delas, que eu aprendo também, porque esse fim de semana é um fim de semana difícil, é um fim de semana de batalha, mas é um fim de semana de muita alegria, porque eu aprendo que em Cristo nós temos sempre esperança de recomeçar. O nosso passado é redimido e há um futuro. Deus tem planos de bênção para a gente. A meta é a gente sair dos ciclos viciosos e entrar em ciclos virtuosos de graça, amor e esperança. Quem me conhece de perto sabe que eu sou um otimista nato, eu conheço meu Deus desde a infância, sei que no final tudo vai dar certo, se não deu certo ainda é porque não é o final. Sou daqueles que creem que Deus sempre chega, nunca chega atrasado, a hora dele é perfeita. Sou daqueles que até nos sofrimentos gosto de dar graças, porque sei que o sofrimento produz paciência, a paciência experiência, experiência esperança. Eu sou daqueles que crê assim, é assim, mas mesmo assim eu sei que a gente ainda lida com a nossa natureza pecadora e todos nós, sem exceção, daquele que está chegando agora na igreja, àquele que já tem 20 anos de fé, temos que aprender a recomeçar. Porque todos nós caímos, todos nós sofremos, todos nós, em algum momento, duvidamos, todos nós temos momentos de falhar, de faltar. E a gente, portanto, precisa aprender a recomeçar. A mensagem de hoje, eu quero crer que tem a ver com isso, com recomeços, a partir do livro de Neemias. Amém? Neemias é um livro muito importante na Bíblia, no Antigo Testamento, porque ele é uma figura muito importante na história. Para além da Bíblia, na história mesmo, ele é uma pessoa muito importante. O povo de Israel estava dividido, o reino do sul e o reino do norte, e o reino do sul foi invadido pela Babilônia. Você já deve ter ouvido falar do rei Nabucodonosor, que invadiu a Babilônia, levou muitos líderes e um povo, grande parte dos judeus daquela época, na verdade não era nem chamado de judeu ainda, mas assim, o povo foi levado para a Babilônia, e eles ficaram em cativeiro por 70 anos. Neemias, então, não nasceu em Israel, ele nasceu no cativeiro, quando o povo estava lá no exílio. E depois da Babilônia, Babilônia caiu, e o império que surgiu depois da Babilônia foi o Império Medo-Persa. Então o Império Persa estava tomando conta, e quando mudou esse reino, quando a Babilônia caiu, o Persa tomou conta, Deus então resolveu, já havia muitas profecias a esse respeito, de que esse exílio iria acabar. Ia só durar 70 anos. Então, Artaxerxes, que era o imperador persa ali daquela época, começou a permitir que os judeus, o povo que estava exilado, começasse a voltar para Israel, começasse a voltar para Jerusalém, e isso foi feito. E teve uma primeira leva do povo que veio lá do Oriente, onde eles estavam, voltaram para Jerusalém com Zorobabel, com Esdras, e Neemias veio com uma terceira leva. Isso está ali mais ou menos 440 a.C., quando Neemias sai do exílio e volta para Jerusalém. Ele era o copeiro do rei, e esse copeiro, eu não quero que você ache que é uma função pouco importante, era muito importante. O copeiro tinha acesso ao rei. Naquela época, você ter acesso ao rei era coisa de nobre, era coisa muito importante, então ele tinha uma função importante no reino, ele tinha acesso a Artaxerxes o tempo todo. E numa dessas levas que foram antes dele, com Zorobabel e com Esdras, alguém voltou de Jerusalém e contou a Neemias como é que estava a terra.
Disse que estava tudo destruído, porque Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor, e os muros da cidade, o templo estava destruído, os muros estava tudo destruído, e a Bíblia vai dizer, quando você for ler Neemias, eu quero animar você para ler esse texto, a Bíblia vai dizer que quando ele soube dos muros e das portas da cidade, ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele confessou o pecado deles e do povo dele. Ele conhecia Deus e sabia que Deus poderia juntar tudo de novo, porque tinha profecias de que Deus ia juntar todo mundo em Jerusalém de novo. Então ele ora, pede ajuda a Deus e começa a agir. E eu gosto disso. Um cara que ora e age. Um cara que ora, mas faz alguma coisa. Foi ele. Ele orou uma oração rápida, instantânea, que você vai ler lá no texto, e imediatamente quando ele ora, ele que tem acesso ao rei, ele então vai pedir ao rei para ir para lá. E numa série de milagres extraordinários, ele retorna a Jerusalém. Não posso entrar nos detalhes aqui porque não dá tempo, eu já estou correndo, porque eu sei que a mensagem hoje é grande. E a ideia dele, quando ele volta com o aval do rei, era reconstruir o muro da cidade, mas ele fez muito mais do que isso, como um grande líder que ele era. Ele governou ali toda a região de Judá, onde ficava Jerusalém, e ele recomeçou e restaurou o povo em pelo menos 3 níveis. Ele restaurou o muro, ou seja, a parte física, mas ele restaurou o povo socialmente e também ajudou numa reforma espiritual. Parece com o nosso ano do cuidado, que está ali a plaquinha, o ano do cuidado, onde a gente quer cuidar de você no seu corpo, da sua alma e no seu espírito. Assim foi Neemias, que chegou lá para resolver a parte física dos muros, mas também a questão social e a questão espiritual de Israel. E eu escolhi, já que o livro é grande, a história é linda e tem muitos detalhes, não dava para contar tudo, eu escolhi essa parte do capítulo 4 que nós lemos, porque eu quero fazer uma única aplicação que vai estar lá no versículo 17, que para mim foi o que tocou no meu coração para falar com vocês hoje. A gente leu que quando ele estava no meio da obra, chegou a oposição. A oposição era um camarada chamado Tobias, outro chamado Sambalate e outro grupo de pessoas que depois ele vai nominar. E essa turma não queria que ele reconstruísse os muros. E de muitas maneiras tentaram acabar com esse intento de Neemias de reconstruir os muros da cidade. E eles planejaram atacar para prejudicar o que ele estava edificando, mas Deus fez com que ele soubesse disso antes que houvesse o ataque. Então ele preparou o povo, botou os guardas para impedir que viesse ataque. E aí essas pessoas que se levantaram contra ele, esses opositores, ficaram com raiva, mas ainda continuaram tentando fazer de tudo. No versículo 2, que nós não lemos, eu comecei do 8, versículo 2 lá de Neemias 4, diz assim: os opositores perguntam: o que os fracos judeus estão fazendo? Será que eles acham que conseguem reconstruir esse muro gigante com um só entulho que tem por aí? Mas Neemias descobriu isso, frustrou os planos dele, colocando esses vigias. Mas aí chega o versículo 17. Lindo o versículo 17. Vou ler de novo para vocês. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. Eu queria que você imaginasse a cena, se você é bom de imaginação. Você vai imaginar homens trabalhando e com uma mão eles têm um instrumento de edificação. Eu não sei se é pá de pedreiro, eu não sei se é coisa de marceneiro, eu não sei o que é, mas com uma mão eles estão com um instrumento para edificar o muro. E com a outra mão eles estão com uma lança, com um machado, com uma espada, com um instrumento de batalha ou de proteção. E este é o convite que eu quero fazer para a igreja hoje. Eu quero que vocês edifiquem a sua vida, construam as suas vidas, vivam as suas famílias, recomecem, se for o caso, negócios, empregos, ministérios, com uma mão, mas com a outra mão vocês aprendam a não parar de vigiar e de batalhar. Sabe por quê? Porque como é que você vai reconstruir um muro? Como é que você vai reconstruir uma família, um casamento, um ministério, sem compreender que você está em constante batalha? Passou o Souzo lá mesmo, isso começou lá mesmo e depois de lá mesmo, essa semana pós-Souzo, eu atendi um líder que eu gosto bastante, e ele teve problema no casamento e outras questões sérias, e ele me procurou na Eucaristia, e disse que queria voltar,
queria voltar à casa do pai, queria ajustar o seu casamento e depois voltar ao ministério. E eu disse amém, porque é isso tudo que um pastor quer ouvir, que alguém quer ajustar a vida, voltar a servir ao Senhor. E aí eu disse a ele, estava uma agonia, muita coisa para fazer. Eu disse, vamos nos encontrar durante a semana. E aí marcamos um abrigo, ó. Marcamos uma briga, não, marcamos uma conversa. Marcamos uma conversa. E no dia dessa conversa ele veio conversar comigo e disse assim, pastor, antes de vir para cá, eu briguei de novo com minha mulher. E ele vira para mim e diz assim, eu acho que eu estou em batalha espiritual. Aí eu virei para ele e fiz, tu acha? Tem outro que diz assim, mas isso aí não foi essa semana, isso aí é sempre. Alguém diz assim para mim, pastor, eu até queria ir para a igreja, mas toda vez que eu quero ir, acontece alguma coisa. Toda vez a minha mulher, o meu marido, ou eu sinto dor de cabeça, ou dá preguiça, eu não vou por causa disso, por conta daquilo. Irmãos, eu vim aqui para dizer a você que há quem não queira que você esteja bem. Há quem não queira que você tome as decisões certas. Como o Ministério do Louvor gosta de cantar, o inimigo tenta laços e embaraços para lhe envergonhar. Não dá para você edificar, seja o que for que você queira edificar, não dá para você construir ou reconstruir sem saber que você está batalhando. E entender que tudo, absolutamente tudo, para aqueles que são espirituais, é espiritual. Essa semana pós-Souza teve de tudo. Deixa eu contar uma outra coisa que aconteceu na segunda, eu só fiquei sabendo, na quarta ou na quinta, mas aconteceu na segunda-feira. Lá no Souza, Deus também falou com uma mulher muito querida da nossa igreja. Ela teve uma experiência e ela voltou para casa e na verdade, para mais do que para sua casa, para o seu discipulado, que ela ama, e eu amo os discipulados por conta disso. E ela havia sido traída há muitos anos atrás, não era assim uma traição de 1 ano, 2 anos, um negócio de 10, 12 anos atrás. E ela não conseguia perdoar o seu marido, e ela nem era obrigada a ficar casada com ele, ela era obrigada a perdoar, mas ela não é nem obrigada a ficar casada com ele. Você sabe que o adultério é uma cláusula que permite você se divorciar, mas ela quis permanecer com ele, e permaneceu com ele esses anos todos casada, mas sem perdoar, e a vida era um inferno. A vida era um inferno por dois, obviamente, e ela ainda estava com raiva, porque era duplamente com raiva. É com raiva porque foi traída, e com raiva porque era cobrada pela igreja, por mim, de púlpito, de que ela tinha que perdoar. Ou seja, não basta eu sofrer e eu ainda tenho que saber que eu é que tenho que perdoar, sendo eu aquela que foi traída. Então, muita coisa aconteceu na vida dessa mulher que eu não sei, porque não tenho intimidade com ela, mas sei que é muito sofrimento que impacta na sua saúde física, impacta na sua saúde emocional e espiritual. Mas Deus fez uma obra na segunda-feira pós-Souza, graças a Deus. E ela vai agora começar um processo de liberar perdão, já fez isso, junto com seus irmãos naquele discipulado. E ela vai começar um processo de cura que vai mexer no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para a glória de Deus. Agora, como é que a gente vai edificar alguma coisa, ainda que seja a própria vida, a própria saúde, a sua experiência, o seu casamento, sem batalhar, sem obter a ajuda do Espírito Santo? Como é que essa mulher vai fazer isso sozinha? Não vai. Como é que você vai fazer isso sozinho? Não vai. Você precisa da ajuda de alguém. Esse alguém é Deus, é o Espírito Santo, mas você vai precisar da ajuda de alguém que tem o Espírito Santo junto de você, para você aprender a batalhar. O povo batalhava nos muros, um com o outro, junto com sua família, edificando com a mão esquerda e batalhando com a mão direita. Muita gente aqui na igreja presa, precisando se libertar. E eu vou dizer, viu? Nem tudo é problema de Satanás, da oposição espiritual. E também nem tudo é problema natural. E é por isso que a gente edifica com uma mão e batalha com a outra. Porque aquilo que for natural, a gente vai resolver com as nossas mãos. Mas aquilo que for espiritual ou sobrenatural, nós vamos resolver em oração. O que não dá é para fazer uma coisa ou outra coisa. Pastor, esse teu sermão hoje está muito subjetivo. O que é edificar? Que oposição é essa? Na prática, o que é que você quer ensinar? Eu quero ensinar que aqueles que creem, você pode até não crer e ter visitado a gente aqui hoje, não tem problema. Agora, aqueles que creem lutam com armas espirituais. Aqueles que creem precisam fazer como Neemias fez, edifica e batalha. Quais são as armas espirituais
que o cristão tem ao seu dispor para edificar o trabalho, a família, a saúde, o ministério, seja o que for. Quais são as armas para estar na sua mão direita? A oração, a leitura bíblica, a obediência, a renúncia ao pecado, a generosidade, a coragem de ser diferente, de abrir mão de certos lugares, de certas coisas, de certas companhias. Toda vez que eu vou para o Sozo, eu me sinto indo na frente do fronte da batalha, e eu me convenço que o meu papel aqui no domingo é preventivo, para ajudar pessoas a usar essas armas espirituais para evitar os ataques enquanto edificam a vida, enquanto constroem suas vidas. Porque, irmãos, é muito duro estar lá na frente daquele fronte, ver tanta gente presa, tanta gente triste, tanta gente cheia de máscara. Esse Sozo, só o que Deus dizia para a gente é que o povo tinha uma máscara de alegria, uma máscara de que estava tudo bem, socialmente ok, mas por dentro destruídos, por conta de pecados escravizadores, por conta de tanto sofisma, tanta coisa que é para o outro ver, para fazer para alguém ver. Tão difícil isso. Gente que nunca deu ouvido ao que Deus diz, o que a Bíblia diz, e paga um preço muito alto. Mas também é muito lindo ver o que Deus faz, viu? Eu não quero ficar só falando das durezas, não. Porque Deus fez tantos milagres. Deus começou a curar e libertar tanta gente. Cortou tanta feitiçaria, tanta coisa que estava acontecendo. Deus começou a trabalhar. E isso me anima a vir para cá e não desistir de pregar assim. Olha a minha pregação. Se você está disposto a orar, você tem que estar disposto a orar mais do que vir para um culto, para que eu e os pastores orem. Você tem que estar disposto a orar, se entregar. Você tem que vir na torre de oração, você tem que vir na vigília, você tem que vir no ciclo de oração, você em casa precisa orar. Você não terceirize para os líderes e para os pastores uma vida de oração, porque a oração é a sua arma espiritual. Amém? Se você precisa estudar a palavra de Deus como arma espiritual, é mais do que vir aqui, ouvir a minha pregação, mais do que você fazer isso. Você tem a Escola Bíblica Dominical gratuita, você tem lá no SEB vários cursos, você tem nos próprios discipulados. Você precisa estudar de primeira mão, não só dependendo de outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei, não entendo. Mas lê assim mesmo. Ah, mas eu não gosto de ler, eu tenho distonia, eu tenho TDAH. Bote a Bíblia falada no Spotify, no YouTube. Quem quer lutar com armas espirituais, encontra essas armas espirituais. Viver em comunhão, escolhendo com quem você anda bem. Porque às vezes você quer uma coisa, você quer agradar a Deus, você quer ter fé, mas não quer abrir mão de pessoas, de coisas e de lugares que só trazem você para baixo e só causam sofrimento em você. Se você está assim, você não está batalhando, você não está vigiando, você está tentando edificar a sua vida sozinho e vai ficar vulnerável. Eu prefiro que você viva em obediência, entusiasmo, com renúncias e alegria, ainda que você esteja chorando. Amém? Eu prego aqui preventivamente para que você viva conforme a palavra de Deus e não conforme a sua cabeça, numa fé superficial, para depois você não ter que aparecer num Sozo e eu passar um fim de semana chorando com você. Amém? Irmãos, hoje é o último domingo antes do carnaval. E não tem ninguém aqui inocente em relação ao carnaval. Vigie, batalhe. Sabe qual é a minha oração agora? Orei vindo para cá, orei na sala de intercessão, orei sozinho na minha sala e estou aqui orando publicamente e profetizando. A minha oração não é que você vá, não vá, faça, não faça, não vou decidir por você a sua vida. A minha oração é para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você saiba edificar e saiba batalhar. Vigia. Entenda que as coisas não só são o que você quer que elas sejam, ou o que você quer se convencer que elas sejam, elas são o que são. E aqueles que têm olhos espirituais podem ver. Amém? Abram seus olhos espirituais. Os opositores disseram a Neemias assim: esses judeus frágeis vão conseguir reconstruir, vão conseguir fazer essa obra. Alguém pode estar dizendo a mesma coisa de você. E fulano, e cicrana que está indo para ali para Recon, está fazendo isso tão frágil emocionalmente, ou tão espiritualmente novinho, um dia desse não era nada, está ali pela primeira vez, ou fisicamente, ou pobre, ou doente, ou cansado.
E eu vim aqui para dizer que o que aconteceu com Neemias e com o povo vai acontecer com você. Deus vai proteger você, Deus vai fortalecer você para edificar o que precisa ser edificado. O que você tem feito com suas mãos? E o que é que você tem feito para se proteger enquanto você edifica? Amém? Eu vou começar a terminar essa mensagem dizendo que no início eu disse que eu era animado e otimista, mas eu sei que a jornada é difícil. Mas eu vim proclamar essa vitória de que Deus vai fazer com você aquilo que fez com o povo e com Neemias. E eu não estou fazendo isso como um charlatão, um vendedor de ilusões que promete vitória e glória. Vocês sabem que eu não sou assim. Mas se eu subo nesse púlpito para dizer que se você quiser vigiar e edificar, Deus vai lhe dar a vitória como deu a Neemias e o povo, eu faço isso porque eu creio que está na igreja, o dono da igreja, e que é muito maior do que Neemias. Neemias é só uma sombra, é só um tipo, é só uma figura daquilo que em Cristo tudo iria acontecer. Neemias era um intercessor porque ele foi falar com o rei em favor do povo. Jesus Cristo é o seu intercessor que vai lutar com o Pai por você. Neemias era um grande missionário que saiu de lá da Pérsia e veio para cá, para Jerusalém. O missionário é Jesus que deixou a glória dele por mim e por você. E eu podia falar de Neemias como edificador, como guerreiro, como bom governador. Jesus é muito mais edificador e guerreiro porque nunca perdeu uma batalha. E ele é o bom governador porque o governo sempre esteve sobre os seus ombros. E se você estiver em Cristo, se você entregar a sua vida a Cristo, se você abrir os seus olhos espirituais para que o Espírito Santo venha sobre você, essa vitória é garantida. Se Neemias liderou a restauração de Jerusalém, os muros, a vida social e a espiritualidade, Jesus está aqui vivo e nós vamos celebrar com Ele na Eucaristia, ser edificado com Ele, para recomeçar a sua restauração completa. Para terminar, eu vou ler Neemias 6, 15 e 16. Eu vou ler. Você não vai ler, nem abra. Você vai ouvir. Se você quiser a referência, depois você vai no YouTube e vê o que eu disse. Neemias 6, 15 e 16. Agora você vai fechar o olho e vai ouvir. Olha o que é que diz lá, 2 capítulos na frente do que a gente leu. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Olha para mim, meu irmão. A sua família, os seus amigos, de perto, de longe, quem lhe segue em rede social, vai reconhecer que Deus é quem está fazendo uma obra na sua vida. O seu testemunho de edificar, e enquanto edifica, vigiar e batalhar, vai fazer com que isso seja mais do que uma bênção para a sua vida. Vai ser mais do que a edificação do seu casamento, do seu ministério, do seu trabalho, da sua vida, dos seus amigos. Vai ser isso e muito mais, porque quem estiver ao seu redor vai ver que Deus fez uma obra. E aí isso vai ser um problema grave para mim e para Zé Luiz que está aqui na frente, porque se está lotado a igreja desse jeito, todo mundo que está ao seu redor, vendo a glória de Deus na sua vida, vai querer vir para cá, e a gente vai ter que começar a reconstrução desse templo, para mais gente caber aqui. Porque a glória vai ser dele, não vai ser da igreja, não vai ser do pastor, nem vai ser sua, porque as pessoas não vão dizer: eita, fulano era assim e agora é desse jeito, olha como fulano melhorou, como fulano é uma bênção. Não, eles vão olhar para você e vão dizer: olha o que Deus está fazendo. Esta obra é de Deus e é para a glória de Deus. Foi isso que os inimigos disseram. Os inimigos disseram: olha para Neemias, olha para esse povo. Eles temeram. E tem inimigo aqui hoje que está temendo, que vai ficar abatido, impactado, porque na sua vida vai resplandecer e brilhar a glória de Jesus Cristo. Amém. O teu testemunho dará a glória a Deus. Aí no Soso, não foi querendo, mas eu preguei uma peça, foi mais ou menos querendo.
eu e Uli, a gente pregou uma peça numa líder daqui da nossa igreja, que está até sentada aqui na frente, porque eu fazia 20 dias que a gente estava orando. Tem um momento lá que a gente chama um pregador para pregar no culto, o culto do domingo de manhã lá, e eu tinha algumas pessoas na minha cabeça, e eu tinha dito a Uli uns 20 dias antes, tem fulana, tem cicrano, tem beltrano, a gente pode chamar para preparar uma mensagem, ficar pronto, né, e tudo. E quando foi na quinta de noite, no culto de entrega, eu estava esperando uma resposta, a resposta veio, e aí eu disse a Uli fez, tu já vai chamar? Eu disse, não, hoje ainda não, vou chamar só amanhã. Aí na sexta de manhã eu convidei a pessoa para pregar no domingo de manhã. Então foi um susto para ela, porque não sabia que ia pregar. E eu chamei ela para pregar, e lá eu vi um testemunho, quem estava no Souza sabe do que eu estou dizendo, lindo, de uma restauração. De uma restauração que era algo interno, que tinha a ver com uma cura física, mas que tinha a ver, mais do que com uma cura física, tinha a ver com uma restauração de um tipo de espiritualidade. Aí no sábado do Souza, eu conversei com um casal de líderes da nossa igreja, sábado passado, que ontem ia pregar e pregaram na Paraíba, e foram dar o testemunho deles, e essa semana eles mandaram o testemunho deles para eu ler. E quando eu estava lendo o testemunho deles, eu fiquei alegre. Eu me alegrei com o testemunho de Luana, me alegrei com o testemunho de Silvio Isis, e eu passaria o dia todo aqui lembrando do testemunho de tantas pessoas que eu sei que Deus ajudou a recomeçar, que Deus reconstruiu, e cuja glória dele está impactando em outras pessoas. Podia passar o dia todo fazendo isso, mas não dá tempo. Mas quero terminar explicando por que a gente está de vermelho hoje. Porque você sabe que a nossa liturgia, tudo tem um significado, tem um sentido. Em tese, era para a gente estar de verde, tempo comum. Só depois do carnaval a gente vai usar roxo, porque vai ser quaresma. Então, o que é que tem um vermelho no meio do tempo comum e antes da quaresma? É porque na liturgia de hoje, a gente lembra, vermelho tem a ver com o Espírito Santo, mas tem a ver com sangue. E a gente lembra de um mártir que derramou sangue pela fé. E esse mártir chama Policarpo. É em honra e lembrança desse santo chamado Policarpo que nós estamos hoje de vermelho. Policarpo estava numa cidade que, graças a Deus, sábado que vem eu entro de férias, vou viajar, vou passar o carnaval viajando e vou para algumas cidades, dentre as quais a cidade dele, Esmirna, na Turquia. E Policarpo, lá em Esmirna, na Turquia, aonde, se Deus quiser, daqui a uns 10 dias eu chego, ele foi instado, preso, numa época de muita perseguição, o Império Romano, e ele pregava uma fé que o Império não queria que ele pregasse, a nossa fé em Jesus Cristo. E ele, preso, foi dito assim a ele: se você negar a sua fé, a gente lhe livra. Mas se você não negar a sua fé e não dedicar a sua vida ao imperador, em vez de a Jesus, você morre. E você já sabe o que foi que ele fez. Ele disse: se for para morrer, meu amigo, eu morro. Mas eu não vou negar ao meu Salvador. A frase exata que ele disse está registrada nos primeiros escritos cristãos, ali pelo ano 150, mais ou menos, depois de Cristo. A gente está falando de quase 2000 anos atrás. A frase exata que ele disse a quem estava querendo que ele morresse ou negasse a sua fé foi assim. Policarpo disse: há 86 anos que eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? E foi feita uma fogueira e ele foi lançado na fogueira. Mas a glória de Deus era tão grande que o fogo não queimou ele. Foi feito um halo, assim, um elo, e o fogo não chegava nele. Os soldados romanos tiveram que, com uma lança, perfurá-lo, porque o fogo não ia matar aquele santo, aquele homem de Deus. Sabe por que eu estou contando a história de Policarpo? Primeiro, para dizer porque a gente está de vermelho. E segundo, para dizer que o seu testemunho vai ser assim. Vão chegar para você, talvez não tão diretamente, e vão dizer assim: negue a sua fé. Vão dizer para você assim: edifique do nosso jeito, faça como a gente está dizendo, mas negue o seu Senhor, negue o seu Salvador, edifique do seu jeito. E você vai ter sempre duas opções. A sua opção número 1 vai ser continuar fazendo as coisas do seu jeito. A opção número 2 vai ser você dizer que topa morrer. Morrer para o pecado, morrer para aquilo que no fim do dia não vai lhe fazer feliz, mas viver para Cristo. Talvez
você nunca seja carregado por uma fogueira ardente, talvez você nunca seja crucificado. Deus queira que você não faça isso, eu também não quero passar por isso. Mas se você for fiel até o fim, se você não negar o seu Senhor, o seu testemunho vai abençoar a sua vida, de todo mundo que está ao seu redor. Eu quero celebrar, como celebrei o testemunho de Luana, de Silvia e Isis e de tantas outras pessoas que eu estou olhando agora e conheço o testemunho. Eu quero um dia celebrar o seu testemunho. Na Eucaristia, em alguns minutos, nós vamos partilhar as nossas lágrimas e as nossas alegrias. Na comunhão, eu quero celebrar aqui com vocês a restauração de Deus na sua vida. Você que acha que só vai ser feliz se aquele homem voltar para você. Você que acha que só vai ser feliz se aquele emprego, se aquele contrato, você que acha que só se aquele lugar você for, aquela condição, deixa eu dizer a você, nada vai suprir você. Você pode ter o dinheiro, o contrato, o poder, a festa, a farra, o sexo, o marido, você pode ter tudo e não ser feliz. Agora, se você tiver Cristo, aquele que é maior e melhor e o verdadeiro Neemias, aí você vai garantir um testemunho para você e quem tiver ao seu redor, e essa é a minha oração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, uma igreja grande reunida. Homens e mulheres, crianças e adolescentes, vindas de muitos lugares, se aninhando na tua casa. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, nós encontramos os teus altares. Povo sentado no chão, povo em pé, povo na internet. E, Senhor, o nosso coração é um só essa manhã. O nosso coração é dizendo assim: Pai, nós não conseguimos edificar sozinhos, nem queremos ficar vulneráveis. Nós precisamos do Senhor. Vem nessa manhã chamar cada um pelo nome. Transforma essa multidão em pessoas individuais. Chama cada um e agora, enquanto eu oro, aquece o coração especificamente de cada um e diz o que tu queres dizer sobre eles, o cuidado que tu queres ter. Mostra para eles o que significa batalhar, o que significa vigiar nos seus próprios contextos. Ajuda cada irmão e cada irmã aqui, Pai, com a força que eles não têm e que eu não tenho para batalhar. Porque a batalha é tua, a guerra é tua, tu nunca perdeste uma batalha, por isso nós te chamamos para o nosso lado, queremos edificar e batalhar debaixo do teu estandarte, a bandeira é a tua, o nome é o teu, e a glória sempre será tua, mas vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, vem fazer o que homem nenhum consegue fazer. Que todas as famílias aqui representadas sejam edificadas, as decisões corretas tomadas, todas as pessoas saiam daqui fortalecidas. Nos derrama agora, Pai, do teu amor, para que a outra mão esteja livre com armas espirituais para vigiar, armas espirituais para batalhar. No ano do cuidado, qualquer elo fraco, a igreja é fraca. Senhor, a alegria de um é a alegria de todos, a dor de um é a dor de todos, a queda de um é a queda de todos. Cada elo, cada irmão, cada irmã aqui, fortalecido em Ti espiritualmente. Essa é a nossa oração, essa é a nossa palavra profética, essa é a nossa fé. Vem nos encher, nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.